nós somos os alunos do terceiro período do Centro Universitário Santo Agostinho e, sob a orientação do professor mestre John Lisbino, iremos apresentar um documentário sobre o caso Fazenda Brasil Verde. De início, eu gostaria de ressaltar a escolha desse caso como uma forma de abordar o trabalho análogo à escravidão e conscientizá-los sobre essa grave violação aos direitos humanos que se perpetua até os dias modernos. Primeiramente, nós teremos a apresentação do nosso caso, seguido pelas ações e processos legais, bem como o julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Logo após isso, serão respondidas a vocês as seguintes perguntas: qual ONG levou o caso à corte? E os recursos do nosso Estado brasileiro, eles foram realmente esgotados? Logo após também a apresentação de dados a vocês, não poderia deixar de falar sobre a apresentação de vídeos de pessoas ilustres, convidados especiais que vos serão apresentados logo mais, com o intuito de enriquecer ainda mais nosso conhecimento sobre o assunto. Estarrecedor e vergonhoso. Essa é a maior soma registrada humanamente ofensiva. Situação de trabalho escravo. Essa é a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena um país por trabalho escravo. Bom, quando falamos em escravos, já lembramos dos nossos antepassados, que são retratados no livro de história, do ensino médio principalmente, que são as pessoas que foram vendidas, que foram botadas para trabalhar forçadamente, principalmente nos campos de algodão, etc., que eram chicoteadas e maltratadas, e, sobretudo, eram os negros. Os escravos eram considerados propriedade de seus senhores e não passavam de meros instrumentos de trabalho. Não possuíam quaisquer direitos. Eles eram apenas mão de obra. Além dessa mão de obra, os escravos também representavam uma certa riqueza para os seus senhores, pois já que eles eram propriedades, mercadorias e bens dos seus senhores, eles poderiam ser vendidos, alugados e até mesmo leiloados em qualquer momento que houvesse necessidade por parte de seus senhores. O escravo era visto na sociedade colonial também como um símbolo de poder e prestígio, visto que, quanto mais escravos o seu senhor possuía, mais poder ele tinha, já que o escravo simbolizava uma propriedade, um bem. Então, quanto mais escravos aquele senhor possuía, muito mais poder e prestígio ele possuía perante a sociedade. Em 1888, foi assinado a Lei Áurea, que aboliu formalmente a escravidão. E aí, com o passar dos anos, o próprio Estado foi criando instrumentos para acabar com essa escravidão, como, por exemplo, a Lei Áurea, que foi decretada em 13 de maio de 88 pela princesa Isabel. E a partir desse decreto, o homem deixa de ser uma propriedade de seus senhores e passa a ser um homem livre. Apesar de assinada a Lei Áurea em 1888 pela princesa Isabel, até hoje a gente ainda consegue perceber a coisificação do homem, onde o trabalho em muitas áreas ainda é tido como forçado e sem nenhuma dignidade humana. Ou seja, basicamente o que foi abolido foi a posse de um homem sobre o outro, e não especificamente o trabalho forçado. A divergência do trabalho escravo de antigamente do trabalho análogo à escravidão que acontece nos dias atuais é a limitação aos direitos dos trabalhadores e as restrições impostas aos empregadores, já que, diferente de antigamente, o Estado não aprova esse tipo de ação. Acontece mais ou menos da seguinte forma: o trabalhador é levado para trabalhar normalmente no agro e diz assim: olha, tá aqui a quitandinha do patrão, onde vocês podem comer, vocês podem comprar o leite de vocês, vocês podem comprar a comida de vocês. E é colocado de determinada forma que a pessoa sempre fica em dívida. Compra as necessidades básicas em uma quitanda
que naquela fazenda é do patrão e com preços mais caros do que o salário, e aí ela vai ficar trabalhando para sempre naquele local, sempre endividada, sempre endividada. E submissão da vítima a trabalhos forçados, uma jornada exaustiva, sujeição a condições degradantes de trabalho. Uma fazenda no sul do Pará, como muitas outras, mas com um passado obscuro. Porque o que rápido nós passamos na época, não quero que ninguém passe mais. Dia comia carne, dia não tinha, era aquela coisa. Ia pro trabalho com chuva. E era aquilo, não sabe? O caso que nos ajudará a refletir sobre essa problemática é o caso Fazenda Brasil Verde, que remete bem uma das práticas mais persistentes e brutais em nossa sociedade até os dias atuais, que é o trabalho forçado. A Fazenda Brasil Verde ganhou notoriedade em 2008, onde foi alvo de investigação tanto por parte do Ministério Público do Trabalho quanto pela Polícia Federal, onde houve o resgate de dezenas de trabalhadores em condições de trabalho forçado, trabalhadores esses que viviam em situações análogas à de escravidão, como trabalho forçado, dívidas incessantes, locais de descanso insalubres e precários. No ano de 1989, denúncias começaram a surgir acerca das condições a que os trabalhadores daquela fazenda estavam submetidos. Diversos homens foram chamados para trabalhar, atraí-los com promessas de melhores condições de emprego, mas quando chegaram lá se depararam com situações exploradoras do seu trabalho, ambiente precário, jornadas exacerbantes, vigilância armada e até mesmo violência. Lá é o seguinte, a fazenda lá, eles vinham atrás da gente, eles iludiam a gente para ir trabalhar, que lá era bom, era isso, era aquilo. E quando a gente chegou lá, não foi o que eles falaram. O caso Fazenda Brasil Verde nos ajudará também a refletir o quanto o Estado foi crucial na violação dos direitos humanos. Situada no Pará, foi alvo de grandes investigações no ano de 2008, onde houve o resgate de dezenas de trabalhadores encontrados em condições análogas à de escravo. Casos como esses são de suma importância para a gente entender a relevância do papel do Estado diante da problemática, o quanto os órgãos fiscalizadores, como o Ministério do Trabalho e Emprego, como a Polícia Federal, o IBAMA, eles ajudam a combater essa prática. É importante frisar também que práticas como essa de trabalho forçado estão geralmente ligadas à agropecuária e ao agronegócio. A prática de trabalho análogo à escravidão é uma grave violação de direitos humanos e é combatida por diversos mecanismos no Brasil e no mundo. No Brasil, o combate se dá por meio de ações e processos legais. No Código Penal brasileiro, no artigo 149, diz trabalho análogo à escravidão aquele em que o indivíduo é submetido a jornadas exaustivas de trabalho, a condições degradantes de trabalho e também a servidão por dívidas. A fiscalização se dá por meio do Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral do Trabalho. Eles atuam principalmente nas áreas em que essas ações são costumeiras, que seriam no setor têxtil, na agropecuária e também na construção civil. Como esse é um crime que está previsto no Código Penal brasileiro, o indivíduo que sofre com isso tem direito de indenização por danos morais, materiais e também psicológicos. O Brasil foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 1998, sob a alegação de omissão na proteção dos trabalhadores e na investigação efetiva dos responsáveis. E em 2016, o Estado brasileiro, foi condenado por não prevenir e coibir trabalho análogo à escravidão.
Essa é a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena um país por trabalho escravo, porque esse tribunal considerou que a justiça brasileira foi negligente no combate ao trabalho escravo na fazenda Brasil Verde. A denúncia partiu da Comissão Pastoral da Terra e se refere a trabalhadores resgatados no ano 2000. A Corte examinou a omissão do Estado brasileiro que, mesmo com o conhecimento das atividades irregulares na fazenda, não implementou medidas suficientes para erradicar essas condições e punir os responsáveis. Além disso, a Corte considerou que o Brasil violou os direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos e em outros tratados internacionais ratificados pelo país. A decisão levou em conta pontos importantes que determinou que a sentença do Brasil deveria indenizar as vítimas e suas famílias pelos danos sofridos, cobrindo tanto os danos materiais quanto os morais. E isso foi entendido como uma medida reparatória por anos de negligência e violência contra os direitos humanos. Após o julgamento, o Brasil teve que reforçar suas ações contra trabalhos análogos à escravidão, ampliando as equipes de fiscalização e promovendo novas medidas de proteção aos trabalhadores rurais e imigrantes vulneráveis. Esse caso tornou-se um símbolo de luta, não apenas pelos direitos das vítimas da Fazenda Brasil Verde, mas também como uma mensagem que o trabalho análogo à escravidão precisa ser enfrentado com mais rigor e comprometimento por todos os países. No ano de 2016, esse caso se tornou emblemático pela condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por não ter garantido os direitos dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Também por não ter havido a punição dos responsáveis por essa exploração. E essa foi a primeira condenação do Brasil relacionada ao trabalho escravo, revelando a necessidade de maior eficácia da fiscalização desse tipo de trabalho no Brasil. Bom, muitas perguntas surgem. Qual ONG levou o caso Fazenda Brasil Verde até a Corte Interamericana de Direitos Humanos? E os recursos do Estado foram esgotados? Bom, a ONG que levou o caso Fazenda Brasil Verde até a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o Direito de Justiça Internacional, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra. Essas organizações foram fundamentais na defesa dos trabalhadores por busca de justiça. Eu agradeço muito a Justiça Internacional dela ter feito isso aí por a gente. Isso aí a gente não vai esquecer nunca. Para que o Brasil pudesse responsabilizar com a violação em que houve um caso de trabalhadores Fazenda Brasil Verde, onde não puderam garantir os seus direitos de trabalhadores. Antes do caso Fazenda Brasil Verde chegar até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, muitos recursos do Estado já tinham sido esgotados. Isso significou que as tentativas delas foram insuficientes, pois não tiveram sucesso em realizar para garantir aos trabalhadores os seus direitos. Então, a CID entrou em contato para poder responsabilizar o Brasil e condená-los para que pudessem garantir futuramente todas as vítimas e ressarcir o que perderam, como dignidade humana, ou então suas moradias, os tempos perdidos. E com isso, o Brasil, no caso a CID, teve que entrar em contato para poder responsabilizar o Brasil e condenar até poder encontrar algo que pudesse favorecer as vítimas do caso Fazenda Brasil Verde. Foram resgatados mais de 3 mil trabalhadores em atividades degradantes, muitas vezes relacionadas a atividades rurais, domésticas ou até mesmo em clínicas de reabilitação. Operações como a Resgate Quar, realizadas ainda neste ano de 2024, resgataram mais de 100 vítimas, incluindo uma idosa de 94 anos que trabalhou mais de 6 décadas em Mato Grosso sem receber nenhum tipo de remuneração. Minas Gerais, São Paulo e Pará são os estados que lideram o número de casos, com mais de 480 inquéritos em andamento, e as fiscalizações, apesar dos avanços, ainda estão limitadas devido ao baixíssimo número de auditores do trabalho, que é o menor desde 1994. 630 mil pessoas foram resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão desde 1995. E pode-se dizer que esses casos estão, sobretudo, ligados à vulnerabilidade social, pois as pessoas que se encontram nesse meio
são atraídas por promessas de mudança de vida, condições melhores para si mesmo e para sua família, e tentam se agarrar em uma oportunidade que, como sabemos, é completamente ilusória. Quando pensamos acerca do que leva ao aumento, do que levou ao aumento de trabalhadores nessa condição no Brasil, podemos falar na desigualdade social que sempre existiu e que ainda existe no nosso país, na baixa escolaridade da população de modo geral, na falta de oportunidade de emprego formal, na migração interna que também sempre existiu e na ausência de políticas públicas. Somado a tudo isso, a flexibilização das leis trabalhistas e a dificuldade na fiscalização das instituições responsáveis leva ao aumento e à impunidade dos casos de exploração de trabalho escravo. A Fazenda Brasil Verde tornou-se assim um símbolo no combate a essa prática e também serviu como base para trazer grandes avanços nos direitos trabalhistas em nosso país. Notamos, no que tange a pessoa em situação análoga à de escravo, que já houve grandes avanços legislativos, mas que infelizmente ainda faz parte da nossa realidade. Conseguimos ver que se trata de uma ferida social que ainda não foi curada. Precisamos de leis mais contundentes e ações mais radicais para pôr fim, de fato, a essa problemática.